amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição, o WhatsApp 974012235 e ainda um telefone aqui em São Paulo, 5052-6622. Hoje, sexta-feira, conosco, Dibi Carneiro Neto. Prazer tê-lo aqui, Dibi. Prazer é meu, obrigado pela chance de estar aqui de novo com vocês falando de teatro infantil. Você é membro da Comissão de Teatro Infantil da Associação Paulista de Críticos de Arte. Exatamente. Agora a pergunta que eu fiquei em dúvida, que como você se identifica, jornalista, crítico, dramaturgo? Jornalista, em primeiro lugar, é a minha formação, há 30 anos de carreira, e todo o resto é decorrência. Mesmo o dramaturgo tem um pezinho no jornalismo, é claro, a vontade de escrever, né, a curiosidade do repórter, exatamente. Isso tudo vai te levando para caminhos, mas a formação inicial é de repórter mesmo. Também conosco, Rosana Martinelli. Prazer tê-la aqui, Rosana. O prazer é todo meu. Eu transfiro para você a pergunta, né? Pois é. Tem médica, cirurgiã, atriz, diretora. Parece que hoje tem gente que faz um monte de coisa junto aqui, né? Bom, eu costumo dizer que no momento eu estou editora, ou em outros momentos eu estive médica, eu estive atriz. No momento eu estou mais como editora, e lançando livros infantis, né? Então, eu sou autora também no momento. Amanhã ou depois eu não sei. Com a total indiscrição que a profissão permite, né? O Dibi sabe bem o que é ser curioso, jornalista curioso. Qual é a relação dessas atividades? Olha, aparentemente, quem olha de fora acha que é uma coisa muito distante, mas eu acho que existe muito, por exemplo, de teatro. Na medicina, quando a gente fala em relação médico-paciente, existe uma interação muito parecida, né, com as interações que a gente vê no teatro. Em relação à parte que eu estou agora como escritora e editora, eu acho que, na verdade, tudo que a gente aprende, tudo que a gente faz durante a vida pode entrar nessa coisa da criação e nessa coisa de criar realmente livros e histórias, né? Então, assim, eu acho que tudo se relaciona com tudo, na verdade, né? As experiências humanas vão se juntando e vão formando o que a gente consegue ser, né? Dibi, por que teatro infantil? Por que não teatro infantil? Não, por que teatro infantil? O teatro é muito difícil no Brasil. Teatro é muito difícil. E aí, teatro infantil, eu imagino que seja, assim, muito mais difícil. Existe todo esse raciocínio que acaba levando a um preconceito e reforçando a ideia de que teatro infantil é uma arte menor. Você acha que é preconceito? Chega a ser preconceito, sim. Tanto que eu escolhi esse título para o site, que é um título de um livro que eu lancei há um tempo atrás. O site que você está lançando é Pecinha e a Vovozinha. Exatamente. www.pecinhaeavovozinha.com.br. Justamente porque as pessoas têm essa é embutido já nas pessoas. A gente estava falando disso há pouco, o quanto que os preconceitos já são introjetados e a gente, às vezes, fala as coisas sem a intenção e acaba reforçando, né? Então, a ideia de que quem faz teatro infantil está ali por um tempo, só para aprender, porque daqui a pouco para crescer, vai esperar crescer. Exatamente. E aí, vamos ao teatrinho, levar nossos filhinhos, olha que peça bonitinha. Essas coisas são fofas de falar, mas reforçam essa ideia de que é uma arte menor.
Que quadro maravilhoso que você disse que era. E não é mais assim. A qualidade do que eu vejo em São Paulo e acompanho... Eu não questiono a qualidade, por claro, favor. não questiono a qualidade de nenhuma das áreas. Sem mas dúvida. eu imagino a tua dificuldade, né? Porque se o teatro, posso colocar o teatro normal, é tão difícil neste país, teatro infantil tem uma carga de dificuldade maior. E a gente vê esse preconceito até entre os colegas atores também, né? No meio existe esse preconceito de vai fazer teatro infantil, tem isso. Tem, imagina. E existem correntes no teatro, eu trabalhei com gente que pensava assim, que é totalmente contra o teatro infantil. Mas o Contra radicalismo mesmo. existe em todas as áreas. Acha que não deve existir teatro infantil. Né? Trabalhei com gente assim. Aí é radical demais. Né? A gente nunca precisou tanto nesse momento de afeto, de falar de afeto, de voltar à infância, de brincar. Adulto brinca também, pelo amor de Deus. E o teatro para crianças e jovens é um canal importante para alimentar esse lado das pessoas. Então, a peça infantil, ela é tanto melhor quanto mais ela atingir não só a criança, como a criança que o adulto também tem dentro dele. Então, é por isso que é uma coisa inadmissível alguém... É bom teatro para todo mundo, né? Exato. E eu acho que o teatro também, nesse aspecto, ele tira um pouco as pessoas do virtual, que a gente está tão imerso hoje em dia, né? Então, é muito importante isso. O teatro é aqui agora, ao vivo, e eu acho que é muito bacana nesse sentido, né? Deixa eu só aproveitar o DIB para perguntar mais detalhes sobre o site Pecinha e a Vovozinha. Então, ele está no ar há uma semana, nesse endereço que eu falei. www.pecinha é a vovozinha, o é sem acento, né? A pecinha fica pecinha e a vovozinha.com.br. A ideia é justamente reunir tudo que eu tenho e que eu acumulei de conteúdo nesses quase 30 anos de crítica de teatro infantil para montar um painel que seja ao mesmo tempo histórico e ao mesmo tempo revele para as novas gerações de artistas caminhos e apontem em reportagens que apontem rumos, que mostrem gente nova que está surgindo. Então é um portal de notícias sobre teatro infantil que pretende ser alimentado semanalmente com novos assuntos, novos temas, cobrir festivais que estejam acontecendo pelo mundo, mesmo que a gente cubra à distância, não consiga ver tudo, mas a ideia é ter uma rede de informação a respeito disso. É importante que seja um site também, que seja um guia para pais, que muitas vezes, não tem critério, não sabem que peça escolher para os filhos. Então, o site vai ter um roteiro opinativo muito detalhado a respeito de cada peça em cartaz, com dicas pelo Brasil também, não só São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, que também sirva para a própria classe artística se espelhar, se enxergar e refletir a arte que está fazendo. Então, eu convido pessoas que fazem teatro infantil para escreverem no site. Já tenho vários textos ali de pensadores mesmo, gente que reflete sobre essa arte. Tenho entrevistas com pessoas que estão na área há muito tempo, bastidores de inauguração de espaços. Então, a ideia é essa. O assunto rende muito. Tem muita gente que só faz teatro infantil, é feliz fazendo teatro infantil, ganha prêmios, faz com uma qualidade, uma competência e não é trampolim para nada. Então, é dar voz a essas pessoas na tentativa de diminuir o preconceito mesmo, que ainda resta. Diminuiu bem, melhorou bastante, mas ainda tem um certo olhar de arte menor para o teatro infantil que o site pretende combater mesmo e apontar o dedo e dizer pecinha não, pecinha é a vovozinha. Rosana Martinelli, não vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele sobre o porquê da literatura infantil, mas o que é o livro O Pinguim Azul de Miguel? Bom, O Pinguim Azul de Miguel é o meu segundo livro, né? Lançamento. São esses aqui? Isso.
Esse daqui, então, é O Pinguim Azul de Miguel, que é lançamento. E esse livro, a ideia inicial surgiu a partir do preconceito que meu filho teve na escola. Na verdade, ele sofreu bullying por ter cabelos longos, né? E isso ficou um tempo na minha cabeça. Ele reagiu muito bem ao bullying, a gente superou, a gente conversando com ele. Ele apareceu muito triste em casa, dizendo o que tinha acontecido, que chamavam ele de menina, de Teodoro, o nome dele é Teodoro. E a gente devagarinho foi explicando, foi dizendo, foi perguntando: você não acha seu cabelo bonito? Eu acho lindo, né? Não, eu gosto do meu cabelo. Ele dizia: então, se você gosta do seu cabelo, não há problema nenhum. É assim, quem está colocando isso é que tem o problema. Então, não é você que tem o cabelo comprido que tem problema. Então, ele foi entendendo muito bem isso. E também entendendo que as crianças que estavam se colocando dessa maneira também eram bombardeadas por alguma informação de que aquilo de cabelo comprido não é para menino. Quer dizer, um problema de conceito sexista mesmo, né? Então, vem dos pais, vem de informações externas e, assim, aquelas crianças só estavam refletindo isso. Quer dizer, não tinha maldade na criança que estava fazendo. Na verdade, o bullying e a chacota que as crianças fazem umas com as outras é uma coisa que existe desde que existe criança. E a solução mais prática de cortar o cabelo? Pois na verdade, eu até coloquei para ele. Né? Eu até coloquei para ele. Se ele queria. Porque às vezes assim chega a um ponto que a criança não está suportando naquele momento aquele problema. Então a gente tem que dar a opção. Mas a gente também deu a opção de: não, você quer continuar com o cabelo? E assim foi reforçando a autoestima dele. Hoje isso na época ele tinha uns 5 anos, foi quando a gente mudou ele de escola, porque na escola quando ele era pequenininho ele foi crescendo junto com o cabelo, ninguém se importou e aceitavam ele daquela maneira. Mas quando mudou de escola e ele era o único menino de cabelo comprido na sala, tinha alguns outros meninos de cabelo comprido na escola, mas não na sala. Aquilo, obviamente, chamou a atenção dos outros meninos, né? E tinha um parâmetro do pai, do tio, né? Todo mundo tinha cabelo curto, todo mundo tem cabelo curto na família da criança. A criança vai achar que aquilo é estranho mesmo, aquilo é de menina. Então, ele mesmo, a gente deixou essa liberdade, deixou ele livre para escolher se queria cortar, mas ele não quis, né? E aí, agora ele tem cabelo na cintura, aos 9 anos. E o mais legal... Você fala de cabelo comprido, eu estou imaginando um cabelo dos anos 60. Na cintura. Ele tem cabelo na cintura, longo, todo cacheado. E o mais interessante... Opção dele. O mais interessante é que, depois desse episódio todo, ele... E também, quando eu comecei a escrever o livro... que foi inspirado nessa história, o livro não fala de história de bullying de um menino com cabelo comprido. Vou explicar depois exatamente do que fala. Foi só a inspiração. Mas depois disso tudo, e a gente conversando muito com ele sobre sexismo e tudo mais, ele virou praticamente um militante mirim sexista. Então, assim, toda vez que surge alguma conversa entre amiguinhos, dessa coisa do que é de menino, o que é de menina, ele já faz a interferência dele, né? Então, ele é muito seguro. E, para ter uma ideia, assim, por causa do lançamento do livro, que fala de sexismo e de quebra de estereótipos, principalmente de gênero, eu pedi para que meu marido e ele fossem saia no lançamento do livro. E eles foram. Não foi um kilt, foi... Foi kilt. O dele era modelo kilt, por um acaso, o do Teodoro. E ele gostou tanto, e ele entendeu que essa coisa... que é uma coisa de liberdade para o homem assumir a saia. A mulher há muito tempo já usa calça e há um tempo atrás era inadmissível imaginar uma mulher usando calça comprida. Sim. E o homem ainda não assumiu a saia, que é uma coisa extremamente confortável. No verão não tem coisa melhor, eu posso garantir. E ele agora vai ao cinema, vai ao teatro, usando a kilt dele. Ele já pediu para eu arrumar mais modelos, né? Então, assim, é uma coisa muito legal ver isso, que era uma coisa... o bullying gerou uma sensação ruim para ele, ele ficou triste,
E aí ele acabou entendendo que o problema não era o cabelo comprido dele, sim, o problema estava no outro amiguinho. É o amiguinho que está com o problema e não é ele. Então, isso o fortaleceu de uma maneira incrível. E ele vibra, né, com o livro, ele vibra com tudo que está acontecendo. Pinguim Azul de Miguel, você disse que ia falar. Exatamente. Sobre então, o o livro, na verdade, ele fala de um menino de 6 anos. Eu acho que a parte mais difícil de escrever o livro, eu tive que reescrever várias vezes, foi colocar essa voz do narrador, que é o Miguel, que é um menino de cabelo comprido de 6 anos, sem nenhum traço da Rosana, né, do adulto. Então, às vezes, eu tive que reescrever várias vezes para retirar, às vezes, algum termo, alguma coisa que um menino de 6 anos não teria usado, não é? E esse menino, ele tem uma família e algumas pessoas que o rodeiam que têm características de diversidade, né? Não há conflito. Eu não quis colocar conflito, ele não sofre bullying, ele não sofre preconceito, e nenhuma dessas pessoas que têm essas características de diversidade sofrem problemas. Então, ele conta o dia a dia dele e ele vai descrevendo essas pessoas. E a ilustração, que eu contei com a parceria com a Mariana Belém, que é uma artista plástica maravilhosa, que tem um traço muito pop, muito colorido. E ela nunca tinha feito ilustração. Ela realmente é artista plástica e assim, tinha essa vontade de fazer ilustração, e eu a chamei por isso, porque a ilustração tinha que ser muito evidente, muito colorida e muito marcante para mostrar que aquela figura, ou aquela pessoa que o Miguel estava falando, era daquele jeito, daquela maneira, e que tinha alguma diversidade. Então, assim, cada virada de página é uma quebra de estereótipo. Então, eu falo aí dentro do livro tem alguma coisa de racismo, de inclusão de indivíduos com deficiência física, e tem muito essa quebra de estereótipo em relação ao sexismo, né? Então, cada virada de página, a pessoa acaba vendo uma figura que vai fazer com que ela pense lá dentro, peraí, mas, por exemplo, a irmã do Miguel, ele diz, a minha irmã, ela gosta de moda e ela vai fazer faculdade de moda e já é modelo. Quando a gente olha a figura, ela é obesa, né? Então, ela é uma modelo plus size. Então, assim, mas quando você olha a figura, ele não diz nada. Então, esse é o principal mote do livro, é esse. Dibe, teatro infantil, a Rosana é literatura infantil. Eu acho interessante no teu caso, aí é o crítico, né? Fazer teatro para criança é muito mais que mera improvisação. Mas eu já acho muita dificuldade em atingir o público infantil. Horário vespertino acrescenta algum problema nisso, o horário vespertino? Ou é o horário apropriado? É um horário apropriado, é um horário que as crianças estão em plena atividade, né, e que vão se interessar e vão juntar os amigos, sei lá, e vão com os pais ao teatro, e é um horário para eles mesmo. E em São Paulo, hoje em dia, a gente tem peça infantil às 11 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 4 da tarde. Tem um segmento juvenil às 5, 5 e meia. Então, já tem muitos horários durante o dia. E tem muita peça no horário da noite que também é censura livre, que também é possível levar as crianças. Então, o horário né, realmente não é uma questão que limita. E quando você diz que não é uma mera improvisação? Então, é importante explicar essa frase, porque existem grupos... Falo ela toda, uma mera improvisação de festinha de aniversário. É isso, na verdade é isso, porque há muito pouco tempo os artistas contratados para a festinha de aniversário punham uma bola vermelha do nariz, animavam os convidados da festa, ótimo.
O problema é que eles começaram a levar isso para o palco. Então, se eu faço isso numa festa de aniversário, eu vou fazer no palco e cobrar ingresso. Se dá certo lá, Exato. vai dar certo no palco. E esquece que tem toda uma questão. Teatro, você tem que ter um conteúdo, um apuro estético, uma linguagem específica. É muito difícil, como ela está falando, escrever para a criança. A Rosana acaba de dar um depoimento de o quanto ela teve que reescrever para chegar escrever como uma criança de 6 anos. Tem que desacelerar na escrita para poder ser entendido. Exatamente. O teatro é a mesma coisa. Exato. Tem que desacelerar, tem que tirar o pé do acelerador. Olha, tem que prestar muita atenção para quem você está escrevendo, porque criança é um público exigente, cruel, não tem papas na língua, gosta ou não gosta, recusa na hora, ou então entra completamente no jogo. Muita gente acha que criança em silêncio não está gostando da peça, e é exatamente o contrário. A criança em silêncio significa que ela entrou completamente naquele mundo. A ansiedade muitas vezes é mais dos pais do que das crianças. A peça mal acabou, a criança nem levantou da poltrona, o pai já via, gostou, o que você achou? Quer dizer, começa... digeriu ainda. Não, deixa a criança fruir aquilo do jeito dela, no tempo dela. Se ela não quiser comentar nada naquele momento, não precisa. Vai ter um momento em que ela vai falar disso, se alguma coisa a atingiu realmente daquele espetáculo. Agora, é preciso deixar claro uma coisa: improvisação também é uma arte muito séria. Existem grupos que fazem teatro improvisando na hora temas. A Companhia do Quintal, por exemplo, aqui em São Paulo, o trabalho deles é todo em cima de improviso. Então, não é que não pode improvisar. Tem grupos que fazem como interação. Isso, mesmo exatamente. o improviso desses grupos, ele é muito pensado antes, estudado para que chegue exatamente. Para se provocar ao resultado. O improviso, exatamente, né? exatamente. O que eu falo é improvisado no sentido negativo da palavra, né? Assim, pega qualquer coisa, vai lá, eu acho que eu já vou fazer qualquer coisa, porque é para criança mesmo. Os pais precisam ter programas para levar esses filhos, vamos lá. E o que acontece muito é uma adaptação preguiçosa e cópia de filmes da Disney também. Isso ainda tem, infelizmente. Não pense que isso não acontece nos livros infantis também. A gente tem muita coisa produzida de baixa qualidade, com essa mentalidade de que criança... qualquer ursinho de lacinho no cabelo vai ficar lindo na ilustração e não é assim, não é? Mas Rosana, também o DIB, as crianças não têm acesso, é o pai, a mãe que adquire, que leva num teatro, que compra o livro para a criança. E como é que é quando você está dizendo que não é... Não, é complicado. É complicado e, assim, é parecido com a coisa da cultura do best-seller para o adulto, que os adultos acabam consumindo, os adultos que têm, obviamente, acesso à literatura, que isso também é complicado, né? Acabam consumindo best-sellers porque é o que está na mídia, é o que se ouve. A mesma coisa acontece no livro infantil. A gente tem aí produções que não são... digamos, que não levam a arte realmente, e assim os pais acabam comprando, às vezes até existe assim, entre o estereótipo de novo, né? Eles têm uma ideia do que seja um bom livro infantil, e às vezes não é nem o que a criança vai gostar mais, apesar de ela ainda não ter, ela é um papel em branco, ela não tem nada formado ainda em relação, ela está em formação, é um leitor em formação. Mas, às vezes, o pai vai pelo que está mais na mídia, o que é mais bonitinho, bonitinho no sentido de uma ilustração mais palatável. Inclusive, eu vejo que, às vezes, alguns livros que têm ilustrações um pouco assim, fora da curva, ilustrações mais artísticas, já não agradam os pais, eles acabam não adquirindo os livros para as crianças por esse motivo. Então, assim, isto é difícil, levar arte... Tem que agradar o pai?
Assim, e o agradar o pai... O primeiro é o pai. E o agradar o pai entra numa coisa meio massificada. Inclusive tem a coisa até dos temas tabus, não é? Existem um monte de coisa que o adulto acha que a criança não pode saber. Por exemplo, morte, falar sobre morte para a criança. Existem livros infantis maravilhosos que falam sobre isso. Inclusive, eu vi uma peça do Capella que começava com a morte. Exatamente, o cortejo fúnebre. Do cortejo fúnebre, que eu jamais vou esquecer, né? Então, assim, o adulto acha que a criança não pode acessar algumas informações. E, assim, informações essas que fazem parte da vida, do dia a dia de todo mundo. E, às vezes, você tirar essas informações das crianças quando ela está fora da situação, por exemplo, a criança lê um livro que fala sobre morte ou vê uma peça infantil que fala sobre o tema. Ela tomar contato com isso, quando ela não está na situação, é uma coisa que vai prepará-la para a situação que todo mundo passa, não é? Então, assim, é complicado. Não, falar de morte é falar de vida, meu Exatamente. Deus. É a mesma coisa, é o outro lado. É uma coisa. E eu já vi pais levantando com o filho no meio da peça, se morre algum personagem, dizendo: eu não trouxe meu filho aqui para isso, fim de semana é para ele ficar alegre, e levanta e sai gritando da plateia. Então, realmente são tabus, ainda tem muitos temas que... Claro, é preciso lidar com delicadeza, com cuidado, são seres em formação, né? Não dá para ser irresponsável com esses temas. Mas não existe tema proibido em teatro infantil. Eu acho que não deveria existir. Perfeito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, aproveitando a presença da Rosana, que também escreve livros sobre essa questão da escolha de gênero, de homoafetividade. Existe em cartaz em São Paulo, no Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, uma peça, atualmente, chamada A Princesa e a Costureira, baseado também num livro infantil, de uma autora chamada Janaína Leslão. O livro foi adaptado por um grupo de Santo André. E, assim, a princesa está prometida para o príncipe e ela vai experimentar o vestido na costureira e cria com essa costureira um laço de afeto tão grande, uma integração. Elas têm muita coisa em comum, elas conversam, elas se apaixonam, a costureira e a princesa. E aí, sorte da irmã da princesa, porque é ela que era apaixonada pelo príncipe. Então o tema está lá, é o tema da homoafetividade, mas não é só isso. A peça fala de muitos outros assuntos e tem isso lá na história de um jeito extremamente delicado, responsável. Então, é muito legal você poder falar abertamente com as crianças sem aquela interferência... muitas vezes preconceituosa do próprio pai e da mãe. Levantar e falar: vamos embora. Exato. Nós precisamos ir para um intervalo. Gente que fala retornará em instantes. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição.
dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo irá a Brasília na luta contra o projeto de lei 257/2016. A FIPESP já esteve em Brasília dia 1º de agosto, ao lado de várias entidades de servidores públicos, no trabalho de conscientização sobre os efeitos nocivos do projeto de lei complementar 257/2016, a primeira vice-presidente Thaís Helena Costa, representando o presidente Duarte Moreira, participou da concentração das entidades no plenário Freitas Nobre, onde foram discutidas as estratégias de ações das entidades junto aos parlamentares. O grupo da FIPESP ainda acompanhou as sessões no plenário Ulisses Guimarães e nas comissões parlamentares até a leitura do relatório realizada pelo deputado federal Esperidião Amin. Também representaram a FIPESP, Edna Pedroso de Moraes, segunda vice-presidente, Renato Del Moura, coordenador de patrimônio, e o conselheiro Eduardo Quadros. Conosco nesta edição de Gente que Fala, o jornalista Dibe Carneiro Neto e a escritora Rosana Martinelli, escritora, posso dizer que é escritora infantil? Pode É ser. isso? Sim, É isso? sim. Tirei o óculos antes da hora. Você sabe que tem patrulha realmente com relação ao uso das palavras atualmente, né? Então, às vezes eu falo teatro infantil, as pessoas dizem não, é teatro para crianças, teatro infantil você diminui. Eu falo, gente, não é possível. Virou uma obsessão pelo politicamente Bom, alguém que possa ajudar. É uma loucura o que aconteceu. Não estou certo em perguntar para ela E pior que a gente tem que ficar o tempo inteiro antenado, porque essas coisas vão mudando. Daqui a pouco o termo que é o certo, Sim. o correto, entre aspas, agora, daqui a um mês não vai ser mais. O politicamente correto hoje não será politicamente correto Exatamente, amanhã. exatamente. Quem Já sabe? vimos isso. Mas o Jaime do Jardim Bonfilholi é para ambos. Em que medida o amplo acesso das crianças a desenhos e filmes infantis interfere na apreciação da literatura infantil? Rosana, Dibe? Bom, eu acho que informação e cultura leva à busca de informação e cultura. Então, eu acho que eu acho bom o amplo acesso a esse tipo de conteúdo também. Eu não acho que sejam coisas que se choquem, né? Eu acho que, pelo contrário, eu acho que quanto mais informação, quanto mais cultura, quanto mais arte a criança tiver acesso, é lógico que eu acho que cabe aos pais também observarem se a coisa não está indo só por um lado, né? Quer dizer, a criança fica o tempo inteiro na frente da TV ou fica o tempo inteiro fazendo determinada atividade em detrimento de outras, né? Até brincar ao ar livre, né? Então, acho que
que é por aí. Acho que não tem. Tudo é uma questão de bom senso, exatamente. Se um filme te inspirar e te levar a ter vontade de conhecer o livro no qual o filme foi inspirado, levar uma criança a procurar a leitura, pronto, qual é o problema? Todas as artes dialogam. O teatro é uma arte que absorve muitas linguagens. Então, teve uma época que virou uma febre ter no palco essa preocupação em porque as crianças lidam com computador e com essas linguagens multimídias, vamos botar isso no palco. Então virou um atropelo, um exagero, um uso indiscriminado de forma fácil, até que os grupos foram errando, acertando, que é isso que é legal no teatro, ter uma continuidade para eles poderem avançar nessa arte, né? E já se chegou num ponto em que na cenografia das peças tem muito recurso de tecnologia e de computação, imagem gráfica dançando pelo palco, pela projeção no corpo dos atores, que é uma coisa muito bonita e muito, muito rica visualmente. Então, é legal você observar esse casamento da tecnologia com o teatro, que é uma arte ali feita na hora, uma única vez, você sai dali, nunca mais vai ser igual, a outra sessão já vai ser diferente. Então, eu não sou contra que nada... Essa contaminação de uma arte pela outra é muito saudável, desde que seja feita com qualidade. Rosana, Jorge do Glicério pede a sua avaliação sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo substituído pelo Balão Mágico. Olha, a gente vê, como eu falo, né, como eu tinha falado em relação ao que acontece com o livro infantil, acabar sendo consumido, mas quando ele talvez, eu não sei se eu posso colocar a palavra raso, com ilustrações menos artísticas e usando o que tem mais na mídia, às vezes até essas febres internacionais que acabam vindo para cá, de personagens e tudo mais. O Sítio do Pica-Pau Amarelo aí é a nossa representação aí da nossa, assim, o autor foi o precursor, né, da literatura infanto-juvenil brasileira, né? Então, e aliás, coitado, Monteiro Lobato, ele está sendo um pouco também massacrado por algumas colocações a respeito de racismo e tudo mais. Bastante. E às vezes eu acho que tem... Remete ao politicamente correto. Existe essa coisa de tirar do contexto da época e do vocabulário da época e tudo mais. E às vezes eu acho que às vezes algumas colocações que podem ser vistas como racistas, quando são trazidas para as crianças ou para uma sala de aula, no estudo de um texto desses, pode justamente ser bacana para surgir o questionamento e falar sobre racismo. Olha, naquela época era assim, 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 foi colocado assim, assim, ele escreveu isso porque naquela época as pessoas falavam assim. Então, assim, banir algumas coisas que têm um significado histórico e artístico importante por alguns pontos, né, que existiram e que é inerente da época, talvez não seja uma atitude muito inteligente, na minha opinião. E essas substituições a gente vê nessa tendência que eu falei, né, que acaba ficando uma coisa mais massificada, um pouco mais de consumo imediato, um pouco mais, entre aspas, palatável, né, que não traz nenhum questionamento, que não traz questões de preconceito. Que é outra mídia, colocou, né? Eu faço sempre restrições a isso, porque é outra mídia, completamente diferente, né? Então, muito, muito difícil de fazer uma avaliação nisso. É outra mídia, né? Mas, Dibi, Mariana da Lapa pergunta a você, artistas famosos, o fato de artistas famosos como Luana Piovani e Débora Falabella fazerem peças infantis é benéfico ou prejudicial ao teatro?
Por que seria prejudicial, meu Deus do céu? Qual é o problema da pessoa ser famosa, ter conseguido um status na televisão, no cinema brasileiro e resolver se voltar para o teatro para crianças? Desde que faça com responsabilidade, com qualidade, sem essa questão de ser raso, como você falou, de estimular meramente o consumo. Qual é o problema? Luana Piovani fez coisas ótimas no teatro. A Débora Falabella é uma atriz que faz bem tudo que ela fizer na vida também. Não acho que esse preconceito com atores famosos no teatro também é prejudicial para o próprio teatro. Não tenho nada contra isso. Pelo contrário, as pessoas se interessam porque tem um nome em destaque. Isso movimenta, leva mais público. Aí a criança vai ver uma peça com um ator famoso, mas aí gosta tanto que vai querer ir ao teatro na outra semana. Aí o pai aproveita e leva numa outra peça de um grupo que não tem a gente famosa, e a criança já vê a diferença, conhece outros elencos. Não acho que seja um problema. Não temos que crucificar os artistas porque eles chegam à fama. Meu Deus do céu, isso é um erro. No Brasil é um pecado. Não pode ser bem-sucedido. No Brasil é um pecado. Conosco hoje, Dibe Carneiro Neto e Rosana Martinelli. Dibe, enquanto a gente está conversando aqui também com a Rosana, né, eu vou lá atrás. Minha criança tem 37 anos, né? Então, nos anos 80, para achar um teatro para levá-lo, né? Na época, o Paulo Henrique, com 5 anos, era muito difícil. Aliás, enquanto a gente estava conversando, eu me lembrei que só tinha um teatro em São Paulo, que era a Palhaçaria Pimpão, ali na Santa Cecília, que havia essa interação entre artistas e tal. E havia muito mais à disposição das escolas de fazerem os grupos e levarem aos teatros, diferente do que nós estamos abordando hoje, que é o pai levar a criança ao teatro. Não havia tanta opção, isso há 30 anos, né? Um pouco mais de 30 anos. Sim. Esse mercado teve uma mudança fantástica, para bem. Né? Para bem. Grupos, é isso que eu falo, nada como a continuidade de trabalho. Os grupos foram conseguindo fazer uma peça atrás da outra, foram enxergando os erros da peça anterior e não repetindo na outra, foram se profissionalizando. Existem profissionais de cenografia, de figurinos, de iluminação. Se ampliou o mercado. Muito, que tem essa especificidade de fazer para a criança, de atrair o interesse dos jovens. Então, o quadro foi melhorando, felizmente. Né, hoje em dia o leque de opções é muito grande, e não só em São Paulo, é no Brasil todo. Então fora de São Paulo. Fora de São Paulo também. O Rio de Janeiro também é muito forte em teatro infantil. Mas você está falando dos 2 centros do Brasil. Fora desses 2 centros é possível? É possível. Existe... Na minha imaginação, Curitiba talvez... Não, o Nordeste Recife, tem... Recife. Fortaleza é um centro muito forte de tudo. É verdade, de humor principalmente. De humor, de musicais. Fortaleza tem grupos musicais que fica muito bravo porque não consegue sair de lá pelo custo operacional de sair de lá. Não porque o produto seja questionável, não. O custo para se tirar de lá e trazer para outros centros é proibitivo. Não, isso é verdade, mas existem editais, mecanismos. Existe, por exemplo, um projeto chamado Palco Giratório, que o SESC apoia. O SESC tá fazendo. E os grupos de várias partes do país viajam o tempo todo e vêm para o Sul, vêm para o Sudeste e vão para o Centro-Oeste. Então, tem mecanismos hoje em dia de circulação mesmo da informação e das peças que não havia há um tempo atrás. E isso,
facilitou em ganho de qualidade, porque um artista tem que ver o que o outro artista está fazendo para ele ter um parâmetro, um nível de comparação. Ele não pode ficar olhando só para o próprio umbigo, faz as peças dele e não sabe o que está acontecendo em volta. É fundamental que quem faz teatro veja outras coisas o tempo todo. E isso melhorou muito. E quais são os 10 pecados no teatro infantil? Então, isso é uma lista que eu fiz na imprensa quando eu trabalhava no Estadão e deu um Ibope, porque é incrível como lista é uma coisa que dá Ibope na imprensa, né? Sim, é uma loucura isso, até verdade. hoje. Você faz lista de qualquer coisa, todo mundo adora. E eu comecei a observar coisas que se repetiam nas peças, de tanto ver todo fim de semana, e montei essa lista. Então, por exemplo, peças que têm obsessão pela lição de moral. Então, isso acontece nos livros infantis também. Claro. Dá para fazer uma lista. Eu abomino. Dá para aplicar a lista na literatura infantil. Com certeza. São próximas as áreas, né? Então, porque é para criança, você tem que ter uma lição, terminar com uma frase. Ensinar a escovar os dentes, dizer que tem que comer verdura, não é? Não, eu Como é vi que é, E não é o lugar. Não, já vi várias peças que ensinam a escovar o dente. E o dia do índio, e o dia de não sei o quê. O dia do índio, toda vez que fala no dia do índio, eu acho maravilhoso, porque dia do índio a gente vê um monte de crianças fantasiadas de Comanche, né? Fantasiadas... Exatamente. Exatamente. Gente, índio Apache, tudo. O teatro pode ensinar muito mais se não tiver essa preocupação, essa marra de ter que ficar didaticamente explicando tudo. A criança é capaz de... quanto mais estranha uma peça para ela, mais ela vai pensar naquilo que ela viu, mais sozinha ela vai elaborar. Não precisa ficar explicando o tempo inteiro. Então, outra coisa que aconteceu também, que eu apontei como pecado, foi o lobo mau ficou bonzinho demais por causa do politicamente correto também. Então não pode matar, não pode tirar a vovó de dentro da barriga. Já vamos mudar o título, porque lobo mau não pode. Então, exatamente. O lobo não pode ser mau. Dá até medo do que possa acontecer nas gerações que estão sendo bombardeadas pelo politicamente correto, porque o efeito catártico e de elaborar todos esses sentimentos que todo mundo tem, né? E o que vai acontecer? Exato. Parece que aquilo vai explodir a qualquer momento de uma maneira que não muito bacana. Rico, né? As leituras possíveis para um conto de fadas, irmãos Grimm, Andersen, que falam de coisas absolutamente cruéis. Eles são eternos mata justamente por isso, né? Exatamente. Porque ele mexe justamente com essas forças todas. Isso é importante ter no repertório da criança também. Por que transformar tudo em final feliz? Né? A Disney fez isso com os contos nos filmes e foi todo mundo querendo acompanhar por causa dessa obsessão pela euforia. Teatro infantil tem que ter muita música alegre e brincadeira. Não, e aquela brincadeira que fazem no palco até hoje, um personagem se esconde e o outro fica, onde ele foi? Aí a criançada fala, foi para lá. E o cara vai para o lado oposto. Aí a criançada começa a gritar, mas não é lá, é lá. Aí o diretor fala, nossa, olha como a plateia está participando da minha peça. Gente, isso é uma coisa muito fácil, muito boba, muito sem conteúdo. Genial. Mas acontece ainda demais. Genial observação. Rosana, e no caso da literatura, a influência da família? Bom, é essencial, né, que o livro só chega na mão da criança pelos pais. Sim. E na escola, né, se o livro chegar na biblioteca da escola, né, pelos professores, tá bom. Mas em relação à família, eu acho que é muito importante para a formação dos leitores adultos, né, que a literatura seja uma coisa adequadamente consumida. Quer dizer, não tem como formar leitores se nossas crianças não tiverem acesso à literatura. E uma coisa muito importante também, que isso é até chavão, o pai tem que dar exemplo também, né? Então, assim, é muito difícil falar, porque existe essa coisa do pai não leitor
querer que os filhos leiam quando Sim. criança. Então, assim, a gente vê até em feiras e eventos de literatura que a procura do livro infantil pelo adulto até é importante, né? É grande. Mas é muito importante que isso seja sempre reforçado para que essa criança cresça com hábitos de leitura. E também o pai, não adianta oferecer livro quando criança e a criança nunca vê o pai lendo. Então, aí vai virar adolescente, vai ter aquele tempo restrito para um monte de coisa, vai ter que a escola ficar mais difícil, tem livros adotados que ele tem que ler, muitas vezes a contragosto. Muitas vezes são colocados, assim, a leitura é colocado como uma coisa impositiva, e aí fica difícil. Então, esse possível adulto leitor que era aquela criança se perde no caminho, né? Uma pergunta, e aí é um ciclo vicioso. Estamos no finalzinho, mas ainda dá tempo de uma pergunta que pode parecer sem propósito. A Bienal para a literatura infantil. Bom, a gente vê que na Bienal existiu uma frequência muito grande de, como eu falei, pais levando as crianças. Eu acho que as vendas de livros infantis é bem grande na Bienal, e muitas escolas que levam as crianças, né? E é o que eu falei, as escolas levam. Exato. Aí o pai se acomoda. Exatamente. Mas, assim, eu acho que a Bienal em si, eu tenho uma visão da Bienal, que eu acho que a bibliodiversidade, ela não é muito grande. Ela é um evento caro para as editoras, principalmente para as editoras pequenas, né? Então, são as grandes editoras que acabam participando. E nem sempre existe oferta de livros, assim, acaba existindo uma oferta maior, tanto para os adultos, isso em relação aos exemplares à venda e também aos eventos que acontecem. Eles ficam muito focados em best-sellers e presença de autores de best-sellers e tudo mais nos eventos. E os livros oferecidos para as crianças também não vai encontrar o Pinguim Azul de Miguel, porque o Pinguim Azul de Miguel, ele é da editora Quatro Cantos, que é uma pequena editora. E onde eu acho? Onde eu localizo? Acha a distribuição do Pinguim Azul de Miguel, ela está sendo feita para as melhores livrarias, né, de São Paulo, a princípio. Acha também no e-commerce dessas grandes livrarias e no site da editora Quatro Cantos, que é www.editoraquatrocantos.com.br. E é sem frete. O primeiro título teu, Seu Pesadelo? Seu Pesadelo Foi Você que Inventou. Né? É um livro que fala de Freud para criança, é uma coisa pioneira. Né? Assim, eu não conheço outro livro infantil que trata sobre o assunto. Então, fala de... Também é uma coisa tabu. O psiquismo é uma coisa tabu, né? Então, na escola a gente aprende funcionamento do sistema digestivo, do sistema respiratório, mas o psiquismo a gente não sabe. Então, assim, isso é fonte de frustração, isso é fonte de muitos problemas. Repete o site pra gente. www.editoraquatrocantos.com.br. Como eu falei, sem frete, tá? Ao contrário de... bom. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Pecinha é a vovozinha, o site, Divi. Repete. www.pecinhaeavovozinha.com.br. Pecinha é a vovozinha, genial. Com o dedo assim. Parabéns. Obrigado, por ter obrigado vindo pelo ao nosso convite. Gente que Fala. Obrigado. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta segunda-feira, meio-dia. Gratos, bom final de semana, até lá. Espero que tenha atendido a expectativa.